Estamos no ar! E você vê ao meu lado Mariana Becker, que já posso dizer que já é da casa aqui, já perdemos as contas de quantas entrevistas nós já fizemos com ela, porque ela tá ali sempre na boca do gol. Tudo o que acontece na Fórmula 1, ela tá com o olhar ali atento, às vezes até trocando de óculos, como a gente já viu aqui antes nos bastidores, né? Mas o olhar dela é muito importante, é muito interessante, e a gente fez questão de chamá-la novamente aqui para justamente dar a você que está nos assistindo um lado muito legal sobre o que está acontecendo na Fórmula 1 em 2024. Primeiro, eu quero agradecer demais, mais uma vez, Mari, você dedicar um tempo aqui para bater um papo com a gente. E eu já vou começando logo, chegando. Até agora, 2024, né, temporada de 2024 da Fórmula 1, qual é a marca desse campeonato até agora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, sempre um prazer conversar com você. Olha, eu acho que a marca, Guri, desse campeonato é a imprevisibilidade, porque por mais que a gente tentasse, né, nos anos anteriores, a gente, né, você vai se guiando um pouco pelo que tem demonstrado os pilotos e principalmente pelo que tem demonstrado de avanço em termos de desenvolvimento de carro e de aerodinâmica e tudo das equipes. Então, é natural que, né, que aquela coisa continue, porque a equipe tem mais grana, porque ela pode parar mais, se ela está tranquila, ela para no meio do campeonato anterior para já começar a preparar o campeonato do ano seguinte, o carro do ano seguinte. Então, foi muito essas voltas e revoltas técnicas que dão a Fórmula 1, de repente, pegam a gente de surpresa, são uma delícia, e aí a gente começa a ver também como reage cada piloto, né, a isso tudo. Ao cara que está perdendo, ao cara que está começando a ganhar, a equipe que está começando a ganhar. Então, a imprevisibilidade é uma delícia. Eu acho que para todos nós que acompanhamos esse esporte, seja um cara que entende mais, né, ou o cara que não entende nada, o fato de você dificilmente conseguir prever o que vai acontecer é uma delícia. Então, eu acho que a gente está vendo a imprevisibilidade e a mudança de mãos aí a gente não sabe se vai vir uma nova era ou não, mas começa a ter uma mudança de mãos aí. Porque vale lembrar, né? Acho que todo mundo começa o campeonato, a gente imagina que vai ser de lavada novamente, né? 2023 versão 2.0, e para 2025, inclusive, né? Todo mundo só de olho em 2026, porque 2025... não tem grandes mudanças, né? E eu queria saber como que foi para você, assim, observando essa mudança exatamente da Red Bull, né, focando na Red Bull. Quão surpreendente começou a ficar esse campeonato conforme ele foi passando, né? E também a reação, né? Você falou da reação dos pilotos também, né? Com algo que não estava no script na primeira etapa. Como que foi ver essa surpresa? Eu acho que não pode falar da reação da Red Bull sem falar do crescimento da McLaren, porque uma coisa está bem ligada à outra. Se não está ligada no sentido de que a Red Bull fez um carro que fica complicado, porque é um carro difícil de guiar, embora o Max tenha dito que não é difícil, mas só que não é que ele tenha que mudar o jeito dele de guiar, mas ele não pode guiar o fino, vamos dizer assim, né? Ele não pode extrair o máximo de uma máquina deliciosa ou de uma máquina muito boa com esse tipo de problema que eles têm, né? Uma coisa de uma suspensão que é sempre um pouco mais dura, de um carro que se comporta mal em cima de ondulação, né? No início a gente até achou, falou, bom, então tá, se comporta mal em cima de ondulação, então vai ser essa e essa pista aqui, o resto vai ser... Só que não, né? O tal do só que não é uma delícia, né? SQN. E então você vê assim uma Red Bull que já não faz aquele carro que vai sair nadando de braçada lá na frente, que está tudo maravilhoso, tudo funcionando. Mas ainda tem uma equipe extremamente competente na execução das corridas e do fim de semana de corrida, não é só a corrida, da classificação, da preparação do carro, extremamente competente e afinada em absolutamente tudo. Só que aí você começa a ter o fator humano começando a interferir um pouco em coisas que a gente tende a achar que, não, mas se a coisa tecnicamente está funcionando bem, esse blá, blá, blá aí não tem como influenciar, acaba influenciando. Porque daí você tem uma cisão dentro da equipe vencedora, né?
dos Verstappen e Helmut Marko do lado austríaco da Red Bull e do Christian Horner com o tailandês, que é o sócio majoritário, mas não é quem manda de fato ali no dia a dia na equipe. E aí você começa a ter a equipe que está ganhando muito, tem muita gente grande, muito cachorro grande. Alguma hora eles já começam a se estranhar nas decisões, né? Você acha que isso está interferindo na pista? Eu acho, cara, que assim, todo piloto, e o Max já disse isso, quer um ambiente calmo para poder trabalhar. Ele quer um ambiente em que ele possa ter tranquilidade de pensar, tranquilidade de trocar informação, tranquilidade de saber que essa informação vai ser levada tão a sério quanto ele quer e que, sabe, não pode, eu acho que no momento em que você começa a suspeitar um pouco que as pessoas não estão fazendo o que você acha que tem que ser feito, que foi o que demonstrou ele no rádio, na hora que ele disse assim, as pessoas precisam acordar, né? No rádio ele fala isso, eu não me lembro exatamente qual corrida. As pessoas precisam acordar. Quando você começa a ter esse tipo de relação, eu acho que acaba interferindo de uma forma ou de outra. Não é porque a equipe está com, vamos dizer assim, humanas dentro, que não vai influenciar, acaba influenciando, né? A gente só pensar, você aí, com a sua equipe, ou a quem está nos assistindo que tem que trabalhar um pouquinho em equipe. Uma coisa é quando você funciona, você tem a certeza que está tudo limpo, os caminhos de comunicação, está tudo certo. E outra coisa, quando começa a ter muita... Então, eu acho que isso é um fator complicador, mas não é decisivo, né? Começa a ser... incomoda, porque daí começa a ter gente falando coisas de um lado, gente falando coisas do outro, você tendo que responder esse tipo de questionamento logo depois da corrida, depois da classificação. Então, quer dizer, o carro já não está do jeito que você quer, você fica bravo. Aí, quando você fica bravo num ambiente tranquilo, está tudo certo, é uma coisa. Quando você fica bravo num ambiente que não está tranquilo, aí todo mundo começa a perguntar, mas vem cá, você está de acordo com seu pai ou você não está de acordo com seu pai? Porque o pai dele é muito vocal. Mas até hoje, o Max conseguiu se distanciar do que o pai fala de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito tranquila e clara. Eu não necessariamente penso igual ao meu pai, embora eu o apoie e ame, né? Então, ele sempre conseguiu manter, assim, uma certa distância disso. Mas aí, quando a coisa começou a apertar, ele começou a dizer, não, pô, eu entendo meu pai, né? Na Áustria, ia ter a corrida. Isso é uma coisa que nada tem a ver com a corrida em si. Sim, sim. Mas começa a dar um ambiente meio ruim. E aí a equipe daí já não conta mais com o Adrian Newey. O Adrian Newey sai. Dizem que antes o contrato dele tinha uma ligação com o contrato do Christian Horner. Não sei se tinha ou se não tinha, o fato é que agora não tem mais, no sentido de quando um sai, o outro também pode sair, sabe? Mas eu acho que agora não tem mais. Já Teve foi. aquela questão do escândalo do Christian Horner em ter agido de maneira inapropriada com a sua assistente, que ele acabou sendo inocentado por uma investigação interna, mas isso é uma coisa que também o Abalou, Jos né? Verstappen estava contra ele nesse momento, então quer dizer, já começa a coisa a ficar meio ruim. Agora a gente viu o Whitley saindo, o Whitley foi um cara essencial para que aquele, eu estou falando assim, do mínimo, de várias coisas que ele faz, mas Sim, ele sim. foi, porque eu me lembro de acompanhar ele quando ele ainda não estava nessa posição, ele foi essencial para que esse pit stop da Red Bull seja como é. Essencial. Eu vi ele ali, olhando e fazendo aquilo ali funcionar. Um cara extremamente metódico. Você acha que ele vai. Talvez a ausência dele vai ser mais sentida do que do próprio Adrian Newey? Não, são coisas bem diferentes. São coisas bem Certo. diferentes. Eu acho que toda ausência dentro de uma equipe que estava bem azeitada, encaixando direitinho, vai ser sentido, né? No momento que você tem um carro que está com problema, você vai ter que achar uma solução para esse problema ali, mecânica ou aerodinâmica, e você não pode mais consultar o Adrian, O bicho pega. é ruim, né? É ruim, porque o Adrian pode até não saber, ele entende mais de aerodinâmica do que mecânica, mas ele sabe. Ele sabe o Pô, que talvez pudesse ser feito lá. E a impressão que eu tive é que teve assim, um desarranjo em algumas partes, porque eu acho que a Red Bull continua sendo assim de uma excelência incrível para executar corrida. Você me desculpa se eu estiver falando muito, tá? Se falar mais da parte. imagina. Não, não, não. Vamos seguindo, que eu tô aqui para ouvir. E o Mas público também. quando não é que o cara sai e tá tudo ótimo, tá tudo bem. Ficou um tempão que a gente não sabia muito bem se ele tinha saído ou não tinha saído, que ele tá com uniforme, não tá com uniforme.
Ele veio para Mônaco e num dia ele usa o uniforme, no outro dia ele não usa. Aí ele vem pro grid com um caderninho. Aí eu estava esperando para entrevistar o Christian Horner e eu falei, ué, mas fora do microfone, eu falei, mas afinal, o Adrian está trabalhando ou não? Aí ele fez assim. O Horner, no caso. E então na época eu falei, pô, mas era para saber, né? Ou então não queria se sabia, mas não queria levantar a questão, enfim. Então acho que isso tudo muda um pouco, né? Não quer dizer que não possa se ajeitar, mas não deixa um ambiente muito tranquilo de trabalho, né? Isso é perceptível para todo mundo ali no paddock? Tipo, se percebe um clima de tensão coletiva, né? Como o ambiente realmente fica mais alvoroçado? Eu estou aqui pensando enquanto você está falando, tá? É difícil você tirar da cabeça o que você já sabe quando você vai olhar alguma coisa. Perfeito. Então, assim, a gente tenta, como repórter, ser o mais objetivo e menos opinativo no sentido de, olha ali, o cara não quis sentar um do lado do outro, claro que é óbvio, eu sei que os caras não se dão. Então, você tem que olhar para a coisa de uma maneira muito, muito objetiva, né? Não sentou, vamos ver se tinha outra cadeira, de repente não tinha outra cadeira, por isso que ele sentou ali. Não sair interpretando antes da coisa acontecer de fato. Eu acho que não está um clima super tranquilo, porque não está, porque é meio óbvio, a gente tem essa equipe meio dividida aí, né? Ainda que você vê eles conversando e tal. Entre os mecânicos, eu acho que está normal. A equipe do front ali, eu fico bastante com eles ali, conheço alguns. Por enquanto está tudo certo, não tem nenhum problema. O que tem às vezes entre mecânicos, quando você começa a ver assim, quando os mecânicos não estão bem, é porque daí a coisa já escancarou total, né? E normalmente isso acontece ou quando você tem uma equipe muito dividida entre dois pilotos que estão ali disputando a mesma posição, e aí tem o lado de lá da garagem, o lado de cá da garagem, né? Embora às vezes se ajudem e tal, mas acaba ficando eu sou o fulano. Ou quando os caras não estão sendo pagos, como aconteceu lá na Force India, né? Lembra que os caras passaram um tempão sem... Enfim. Então ali a equipe em si está funcionando bem. Eu estou vendo funcionando bem. Mas claro, é o que eu te disse, é difícil você tirar da sua cabeça o que você já sabe. Então você chega e fala... Aí agora eu já sei que a gente já sabe como jornalista, então tá, eu posso falar com esse e juntar ali para conversar com outro, conversar os dois ali num cafezinho ao mesmo tempo. Não, já sabe que se eu conversar com esse, eu não posso conversar com aquele na mesma hora, vou ter que conversar depois, sabe? Tem a situação assim. E aí você vê os caras querendo arrumar o que dá para arrumar, porque a gente está... Eles têm limitações, né, de teto orçamentário, não dá mais para mudar o carro totalmente, que dá para ver o que dá para fazer com o que temos, né? E aí acertar as coisas que talvez tenham que acertar ali em termos de funcionamento da equipe, que eu acho que está bem ainda, sabe? Embora, né, o Max tenha reclamado muito da estratégia ali e tal, eu acho que foi uma escolha difícil, acho que não foi uma coisa muito clara, eu acho que a estratégia ainda está funcionando direitinho, assim, mas você concorda comigo quando você está com um ambiente assim... Nada dá certo, tudo vira um problema. Não é que às vezes nada dá certo, mas dá assim, certo, mas a fica sua pesado. decisão tem sempre mais reverberação do que uma decisão num ambiente que está todo mundo falando a mesma língua, né? E você falou agora há pouco, en passant, sobre também a questão da McLaren, né? Porque eu acho que nada disso seria também toda essa questão da Red Bull. A gente não estaria questionando tanto a Red Bull se as outras equipes também estivessem no limbo. E temos aí a McLaren. Como que você está vendo isso também, né? O ressurgimento daquela McLaren que todos nós curtimos muito, né? Não vou falar de idade aqui, porque eu vi a McLaren ali. Eu posso falar, mas eu lembro muito bem da época. Senna e Prost, depois tivemos aí outros grandes momentos, vimos também a queda especialmente da era GP2 Engine, e agora é uma gratíssima surpresa já pelo segundo ano consecutivo esse crescimento durante a temporada. Mas como que você está vendo esse ressurgimento novamente da McLaren?
Sem o pleonasmo, ressurgimento novamente. Novamente, mas é porque a McLaren já ressurgiu tantas vezes que é isso mesmo, ressurgimento novamente. Eu tô achando muito legal, porque eu fico... Não é uma questão saudosista só, é você ver que os grandes times conseguem, sabe? É muito triste você ver uma Williams assim, né, se decair, ficar lá atrás e todo mundo perdido, ninguém sabe o que faz, e umas pessoas estranhas. Aí agora você vê a Williams voltando, né, começando a se reestruturar com um objetivo bem claro. Mas eu acho que o ressurgimento da McLaren é muito legal por vários motivos, assim. Número um, aquela coisa que eu falei quando a gente começou a entrevista, assim, os caras descobrem, de repente, uma coisa que fala, pô, a gente pode ter um carro bom, olha isso, sabe? Quem é que ia imaginar na Áustria, no ano passado, que eles iam dar aquele salto, né? Você estava ali... É difícil se você não está dentro da fábrica, trabalhando junto com os caras, você não sabe, olha, nós estamos trabalhando um troço que eu acho que vai funcionar. Até porque, hoje em dia, com o limite do que você pode usar de computador e de túnel de vento, de fato, com esses carros com... Efeito solo. Com efeito solo, só me vem a palavra em inglês. Com efeito solo, se você não andar na pista, de fato, você não tem todos os dados que você precisa. Né? Você fica muito... Aí, às vezes, fica muito longe do que você tem no simulador. Tem que usar a pista. Então, quando os caras deram aquele passo, eu falei, gente, opa, que isso? Né? E aí você vê também, primeiro o Lando e depois o Lando e o Oscar, dois grandes jovens pilotos com um potencial imenso para serem campeões mundiais. Você tem a chance de ver esses caras se desenvolverem e crescerem com um carro bom, sabe? Porque até então você fica assim, pô, esse piloto é bom, hein? Se ele tivesse um carro bom... E aí passam os anos, o piloto vai embora, nunca pegou um carro bom, você não sabe do que foi feito aquilo que você acha que deve ser. Então você tem a chance de ver primeiro os caras ameaçando quem já está lá na frente, e isso não tem absolutamente nada a ver com torcida a favor ou contra. O que eu estou falando é o movimento natural de um campeonato mundial, como a gente vê no futebol e no tênis, né? Que você vê, saiu Federer e tal, aí Djokovic, aí começa a subir, começam a surgir novos caras, e a gente está vendo essa história começar a ser feita. Você não está vendo uma repetição. Você está vendo essa história começar a ser feita. Ah, pô, e aí? Ah, mas a McLaren não está mais acostumada a ganhar. Então, titubeia na hora de tomar a decisão, que tinha que tomar uma decisão mais acertada, mais precisa, mais na hora H e tal. E aí as pessoas perguntam, como não está acostumado a ganhar? Olha quantos títulos tem, mas era uma outra equipe. É uma outra McLaren. Novo. É tudo novo, né? Quem está ainda na Mercedes e quem está na Red Bull ainda são as equipes que estão acostumadas a ganhar. É bem diferente. Então, você vê isso, se é de fato isso, se não é. Aí você vê o André Stella, que é o cabeça dessa... vamos dizer assim, o grande gerente dessa história. Olha, vou botar esse cara aqui, vou botar esse cara aqui, eu vou tirar esse cara daqui, agora a gente vai começar a se falar desse jeito, agora fone, só quem vai me ouvir vai ser o fulano, os mecânicos só vão ouvir o fulano, porque a gente esquece que dentro de uma equipe, eles estão de fone e eles ficam todos se ouvindo a todos. E aí você tem que ter uma estratégia de comunicação para saber exatamente quem que vai ouvir o quê. Isso parece óbvio, mas não é óbvio. Em várias equipes, o problema é justamente esse, que é de comunicação. Tem coisas que você não tem que ouvir, tem coisas que você tem que ouvir. Então, o André Stella começa a organizar isso de uma maneira muito legal. E ele falou, me lembro quando ele falou comigo na Arábia Saudita, antes de tudo, assim, no ano passado. Ele disse, não, a gente vai chegar com um negócio bom aí. E eu ficava, tipo, já ouvi isso várias vezes. Eu não sabia. E aí o cara chegou com o negócio aí. Então, assim, você vê formar a equipe, você começa a saber de nomes. Esse aqui é o engenheiro do Lando. Né? Não conhecia. Né? A gente, de repente, que a gente está sempre ali, conhece. Mas o cara começa a tomar uma certa importância. Né? Aí os pilotos, aí eu vou para a parte que é uma das partes que eu mais gosto. Os pilotos começam a se mostrar como é que eles são quando os caras estão com a possibilidade de ganhar. Como é que eles se comportam? Eu acho engraçado que os ingleses, a imprensa inglesa criticou muito o Lando, dizendo que o Lando se abria demais.
essa coisa dele ficar se criticando, que ele não devia falar para público, que ele tinha que falar para ele mesmo. Isso ia contra ele. E eu aqui ouvindo, né, isso, eu falei, isso é a maneira inglesa de pensar. Porque para nós, brasileiros, É sempre assim. falar o que a gente está achando que está ruim, que está sentindo, que está uma bosta, que tá... Opa, desculpa aí. Que tá Pode ruim, falar. é normal, é natural e é uma coisa que a gente sabe que faz bem. O inglês é mais recluso. O Lando é inglês, mas ele sente essa necessidade, né, Como de se não falar. pudesse demonstrar fraquezas, né? Você tem que ser Ele acha que para sempre... ele, sim, cada um tem o seu jeito. O Alonso, por exemplo, não gosta. Ele me falou numa entrevista, ele falou, eu não gosto de falar de nenhum ponto ruim, nenhuma coisa assim que não está funcionando, que não, porque é demonstrar fraqueza para meus adversários. Então, cada um lida consigo de um jeito. Então, assim, eu acho muito engraçado você sair falando assim, acho que ele não devia falar que ele está triste. Quem te disse? Para ele pode funcionar. E aí, ou, né, você vai ver ao longo do tempo, cada um tem um jeito. E aí você vê o cara, e aí você vê como é que ele reage sob pressão, o Oscar Piastri chegando, um guri novo, ele tem que mostrar para o Oscar e para todo mundo que é ele ali, que é o número 1, que ele é o cara, que é o mais velho, que tem mais experiência, que ele sabe. Então você começa a ver, e você vê o Oscar ali na encolha, esse é um que não mostra nada. Nada. É difícil. Eu, às vezes, consigo sacar, assim, algumas coisas, porque eu tô de cara com ele, assim. Então, às vezes, eu consigo sacar um troço, e aí eu pego ele, às vezes, no contrapé, e ele já dá uma risada, assim, tipo, sabe? Mas ele não... O Lando até falou, assim, eu gosto do jeito calmo dele. Ou ele é calmo, ou ele não tem alma. Disse o Lando. Ele é soulless. Porque ele é muito fechadão, e ele vem chegando, mas ele ainda erra um pouco. É, Quer dizer, então você começa a ver, isso é maravilhoso. Eu acho, pelo é menos. fantástico. Eu costumo dizer que a gente vai, de repente, vai ver que o Piastri vai dar uma apunhalada nas costas do Norris, hein? Daqueles, né? Não Não sei. sei, eu não sei se vai ser nas costas, eu não sei se vai ser de frente, eu não sei como ele vai se comportar, eu tô esperando para ver. Ele vai dar o Eu acho que bote. uma coisa é o bote, outra coisa é você dar uma apunhalada nas costas, são coisas diferentes. Ah, É tipo assim, não vou dar o meu lugar quando tem que dar, sabe, essas coisas. Mas eu acho também que o Lando, no momento em que ele diz, eu tô falando aqui, não sei, a gente parte do princípio que quem está nos assistindo viu, mas teve uma questão de que, uma questão estratégica, enfim, pararam o Lando antes, o Lando voltou para a sim, pista na sim. frente do Oscar e tal. E eu estou explicando para quem de repente não viu a corrida. E aí é de praxe que o cara que tenha sido beneficiado nessa situação troque de posição. E aí pediram para o Lando falou: não, por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Todo mundo, ou quase todo mundo, falou que é compreensível, um cara que está ganhando com a vitória ali, assim, né? Outras pessoas, como o Carlos Sainz falou, não, eu acho que a equipe é a equipe, o cara mandou, tem que fazer, ponto final, equipe em primeiro lugar. E o próprio Lando depois falou, eu não devia ter feito. Mas é natural. E, de certa forma, aquilo já deixou, talvez, o Oscar com a orelha dele mais assim, ó, tipo, olha, de repente, se acontecer de novo, ele não vai me dar. Né? Eu tenho que ficar esperto. E ali, assim, e aí essa é uma outra coisa. Por exemplo, você vê a equipe se formando também em termos de quem é mais importante politicamente, como é que você faz, porque o próprio, na hora que o Orlando não queria dar, o engenheiro dele falou, olha só, você precisa do Oscar, e você vai precisar dele em algum momento, e você precisa da equipe. Então o cara deve ter pensado, se eu faço isso, eu não tenho mais equipe aqui, ó. Tô ferrado. E eu tô com um carro bom, com a possibilidade de ser ainda melhor, a gente vai, né, melhorar muito esse ano que vem. Então eu não posso fazer um troço desse. E você vê tudo isso acontecer, você vê isso se formando. Então daqui a um tempo, Eric, ou se for o Oscar, o cara, ou se for o Lando, o cara, ou se eles ficarem se guerreando, que nem Prost e Senna, a gente vai saber por quê e da onde que veio aquilo. Não, fantástico. Agora, o Mari, e Lando Norris versus Max Verstappen? Você acha que o Norris ainda tem possibilidade de crescimento para bater de frente de verdade com o Verstappen, ou realmente o Verstappen já está num patamar que o Norris
como piloto mesmo, né, como personalidade também, já é inatingível pelo Norris. Muito difícil você dizer inatingível, né? Para uma história que tá ainda evoluindo, né? Mas ele, sem dúvida, o Max é um piloto de um patamar muito diferente dos outros pilotos em termos de sensibilidade com o carro, em termos de postura mental na corrida e hoje em dia com muito mais experiência do que o Norris. Não só muito mais experiência de tempo, mas muita experiência vencendo e sendo posto sob pressão nas mais variadas situações. E por mais que você diga, na imprensa não dá bola para imprensa, acaba dando. Dá, porque tudo que você faz fica gigante, entendeu? E as pessoas vão ficar te perguntando e você tem que ter a tranquilidade, a segurança de dizer fiz. Quantas coisas, Eric, na sua vida você faz e você não tem muita certeza? E aí Opa! foi indo. A maioria. Tô brincando. Mas é isso, só que ali você faz, você tem que ficar respondendo. Então, o Max está acostumado desde cedo a levar muita pressão, a ter esse tipo de pressão. Ele foi formado desse jeito, como piloto, como ser humano. Ele é um cara, bom, as habilidades, eu acho, dele como piloto são inegáveis. A gente viu, não só um cara muito bom, mas um cara muito bom ficando melhor e mais consistente. Né? Que não era assim, uma corrida ou outra, o cara era genial, de repente ele fazia. Foi no início, mas a gente viu isso evoluir. Então, eu acho muito difícil você comparar os dois. Eu acho que o Lando pode chegar lá de um outro jeito. Ele ainda tem uma estrada. Ele precisa de uma estrada ainda para poder mostrar qual é esse jeito de ganhar do Max. Lembra, a gente não pode esquecer nunca de 2021, como que foi o Hamilton e ele. Tem uma estrada até o cara ficar cascudão ali daquele jeito. Eu acho que para o Verstappen nada melhor do que aquela temporada para ele, mesmo se ele não tivesse vencido, né, só aquela experiência já o faria mudar. Agora, o Nico Rosberg parou de correr depois de uma temporada dessas. sim. O cara parou de correr depois de uma temporada dessa. Agora, eu citei o Hamilton aqui, Mariana. Me fala uma coisa. O Hamilton, nas últimas 5 corridas, se tivesse o campeonato começando, né, nas últimas 5 corridas, o Hamilton era o líder, somente o líder do campeonato. Como que eu acho interessante também até o relacionamento repórter-piloto, né, nas redes sociais tem muito disso, né, como o Hamilton tem um olhar até, diríamos, doce contigo, né, acho que de tanto tempo, porque respeita o seu trabalho, sobretudo. Como que você tem visto essa mudança dele de um início, talvez, mais um ano com com esse carro horrível? Eu falei, opa, agora estou ganhando corrida, né? Como que você viu essa metamorfose do Hamilton durante essa temporada de 2024? De novo, o imprevisível. De novo, o imprevisível. Eu acho que quando ele venceu o Silverstone, se eu não me engano, ele disse que foi uma das corridas, ou se não foi a corrida melhor da carreira dele, ou a melhor vitória dele. Ele deu uma declaração bombástica dessa, assim. Para o cara, com a idade dele, com a quantidade de corridas que foram importantíssimas, com a quantidade de campeonatos, dizer um troço desse, mesmo que tenha sido assim momentâneo, foi assim muito revelador para mim, porque ele estava, em inglês tem uma expressão que se chama building up. Eu estou tentando me lembrar agora, vocês me desculpem, às vezes eu fico um pouco, porque como eu moro aqui fora e eu tenho que falar francês no dia a dia, italiano, Pois aí com é. o meu trabalho eu falo inglês, eu falo pouco, eu falo português, trabalho aqui também em português, então às vezes me dá uma confusão, às vezes não sai nem em nenhuma língua. Mas o building up é uma coisa que assim, exemplifica bem. Building up é quando tu vai assim, botando uma coisa em cima da outra, dentro de si. Ele estava assim em relação a todas as vitórias e, obviamente, as derrotas, né? Porque todo esse tempo sem ganhar, Eric, foram derrotas. Não foi só chegar em tal e tal lugar. É chegar lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu bem antes. Sabe? É assim, eu acho que devia ser uma humilhação monstra e obviamente que levou a um autoquestionamento dele. Pô, será que eu não sou assim bom como eu achava que eu era? Será que eu nunca mais vou ganhar? Será que a minha carreira vai ficar assim, vai terminar desse jeito, assim? Melancólico, né? Então, eu acho que, de novo, é um troço que ninguém esperava, porque também ninguém esperava que, de novo, né, a gente falou da McLaren, que a Mercedes
De Deu aquela repente. luzinha assim, falando, putz, eureka! Descobri! Como é que eu não fiz isso antes? Começa a ter um carro competitivo de novo, e aí ele fala, opa, peraí que sou eu. Peraí que sou eu, tô me reconhecendo aqui. Tô me reconhecendo. Ele ainda, muitas vezes, durante todas essas corridas e classificações, ele chegava para a entrevista e ele dizia, eu não sei o que que é. Não sei o que que é. O carro não funciona. Ou o carro é muito lento, ou eu errei. Uma atrás da outra. Você imagina, Érica, a gente entrevista os caras na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. 24 grandes prêmios. Chega uma hora que você não tem mais o que perguntar. Você pergunta de novo, mas o que que houve de novo? Ele vai dizer de novo a mesma coisa. Aí quando o cara começa a ganhar, ele fala, putz, aí, peraí. E aí ele, né, você vê ele voltando a ser feliz de novo, a, né, fazer bonito e tal. E tá certo que essa última foi Russell, né? Mas eu acho muito legal o improvável acontecer, ainda mais com um cara que era. Porque o improvável acontecer com um cara que você não conhece, se ela não sei do que ele é capaz. E aí o cara começa a mostrar, aí você fala, pô, que incrível esse piloto. Agora, um cara que você sabe que é capaz, de repente não consegue, e aí ele começa a conseguir, é muito legal. Muito legal. Agora, observando o clima na Mercedes, que vai perdê-lo, e observando o clima na Ferrari, que vai recebê-lo, como que você, se o clima dessas duas equipes já está diferente por causa do fator Hamilton, uma que vai perder e a outra que vai recebê-lo, como você tem algum tipo de mudança perceptível? Eu não vejo muito na Ferrari isso, assim, né? Eu acho que os caras estão muito concentrados no campeonato, eles estão numa barafunda monstra agora, né? Os caras não conseguem voltar. Então, eu acho que eles estão mais focados no agora. O que eu pude ver é assim, quando eu fui para Imola, os caras já começando a falar, ele vem para nós, ele vem para nós. Eu falei, mas você acha que o inglês, né? Eu entrevistando as pessoas, você acha que esse inglês aí tem a ver com vocês e tal? E eles diziam, claro, ele é um campeão, né? Tá vindo um campeão, o resto não interessa, né? E aí o Hamilton, obviamente, já começa a alimentar isso, indo para todas as corridas com bermuda vermelha, com calça vermelha, vermelho Ferrari, né? Não é qualquer vermelho, é um vermelho Ferrari. Primeira vez que ele apareceu, eu falei, ó, eu até chamei o Serginho, eu falei, Serginho, ele tá de... será que é casualidade? Ele tá com um bermudão vermelho aqui. Acho que foi na Áustria, não me lembro onde é que foi. Mas era aquele vermelho, bom, o cara sabe, ele lida com moda, ele obviamente sabe o que ele está fazendo. Então ele já começa a entregar e já começa a conversar mais com o Leclerc, né? Obviamente que ele não vai na Ferrari, mas ele tem essa relação. Então eu acho que a Ferrari vai receber um grande campeão. Eu acho muito bem, mas agora eu ainda não vejo a equipe. Não, os caras estão tentando entender por que, que o Leclerc pode ganhar e fazer aquele fim de semana maravilhoso aqui em Mônaco, sem um ai para dizer, sem um ai para dizer dele, aí de repente a coisa dá uma degringolada, assim, enfim, eles já sabem que não tem mais o Carlos, Sainz e tal. Na Mercedes, eu acho que a coisa continua bem, assim, política de boa vizinhança, mas, obviamente, isso não é só com o Hamilton. Todo piloto que assina para uma nova equipe, ele passa a não participar mais tanto de algumas reuniões. E o Hamilton sabe disso, não é que ele fica assim, ó, não me chamaram. Ele sabe, bom, é reunião de tal coisa, eu não posso participar, não posso. É ruim, mas essa é a realidade. É todo mundo É a vida. grande aqui. Ali não tem ninguém, né, inocente ainda. Então, eu acho que tem isso, né? Tanto é que você vê a relação do Toto com ele, você vê a relação do Bono com ele, você vê a relação da equipe com ele. Não há uma coisa de deixar ele de lado. Os caras querem ganhar. Quando me disseram, oh, eles estão agora, não, estão deixando o Hamilton para trás, os que não estão, eles querem ganhar. E se eles têm um cara bom para ganhar, por que, que não apostar, entendeu? Eles têm o Russell também, que é bom, mas o Hamilton, de uma maneira geral, o Russell, ele é muito bom, mas o Russell, de vez em quando, ele tem umas... Ele não é muito constante, né? Isso é uma coisa que pode vir ao longo dos anos, que ele pode conseguir ter essa constância maior, assim. Mas, se, pô, você tem o Hamilton na mão, você não vai apostar? Pô, Vai, né? as teorias conspiratórias, Mariana Becker, a Eu acho galera. que não, mas eu entendo, sabia? Porque as pessoas ficam sabendo de coisinhas aqui, ali, ali, se envolvem, a paixão faz parte. Agora, vamos virar a página. Eu vou falar de um assunto que também você, vivendo ali, convivendo com os brasileiros na Fórmula 1, né, desde do Felipe Drogovic, que você viu ele
campeão da Fórmula 2 e agora como piloto reserva da Aston Martin. O Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3, e indo muito bem, né? Obrigado, né, na Fórmula 2. Vamos começar com o Drogovic. Né? A torcida ela tem uma expectativa muito grande, mas para algumas pessoas é que a sensação é que ele perdeu o bonde. Né? Essa é uma sensação sua também? Ou você acha que ainda 2025 a gente pode ter ele como piloto titular na Fórmula 1, que tirando aí, encerrando esse jejum de um piloto brasileiro sem estar em tempo integral, no caso, né, na categoria? Pois é, triste. Depois eu te conto como é que foi a despedida do Massa numa... Depois você me pergunta como é que foi ficar sem piloto brasileiro, como é que foi dentro do paddock. Eu vou te contar essa história depois que eu responder isso, se você tiver por tempo favor. aí. Não, agora, para esse tipo de história, a gente vai ter tempo sempre. Eu acho que o Felipe, assim, ainda existe uma negociação por trás dele, ainda está acontecendo, né? Não é página virada, ainda existe a possibilidade, sim. Eu não questiono a qualidade técnica dele, eu acho ele muito bom, muito rápido. Então, eu acho ele material de Fórmula 1, ele é um piloto de Fórmula 1. Mas o perder o bonde não é que, assim, ele perdeu o bonde. O bonde quando estava cheio de cadeira vazia, não pegou ele. Porque na Fórmula 1, você tem que ter a grana que ele tem, o talento que ele tem, mas você tem que ter um timing, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Muita sorte, né? Aí, eu acho que a sorte é o momento, né? Olha o Carlos Sainz. Tudo bem, aí tem uma porção de coisa de negociação e tal. Mas quando é que você diria, no início do ano, ou no ano passado, que o Carlos Sainz ia passar da Ferrari para a Williams, ia ter só a Williams e a Alpine para escolher? É o timing. Na Aston Martin é o filho do cara e o bicampeão mundial do Fernando Alonso, que sabe acertar um carro e dizer tudo que falta para um carro como ninguém. Ali você fica um pouco sem, mas você tem a chance de estar na Fórmula 1, das pessoas te verem, de você estar ali, porque quem não aparece, quem não é visto, não é lembrado, né? Esse que é o problema. Você acha que lá atrás a escolha pela Aston Martin é que foi errada? Não, acho que não foi. Eu acho que a Aston Martin prometia muita coisa, era um ambiente forte, sabe? Não era uma equipe... Primeiro que eu acho que se você não tem nada e você tem a oportunidade de entrar numa equipe na Fórmula 1, você entra no que tiver, acho eu. Terminou a Fórmula 2, já fui campeão, beleza, beleza. Vai lá, tem a chance, abraça, vai. Aí lá dentro você vai vendo, mas uma vez que você está lá dentro. Quando você está lá dentro, Eric, até os caras da Fórmula 2 não podem ficar entrando no paddock da Fórmula 1. É fisicamente dentro. Você não vê no dia a dia a galera da Fórmula 13, Fórmula 2 perambulando ali, entrando no grid. Não, você tem que ter autorização. Então você precisa estar lá. As pessoas que estão com você precisam conversar com quem está lá. Claro que existe negociação em outros ambientes, mas você tem que estar ali naquele meio, você tem que poder correr se alguém, como o Pietro fez, muito bem feito. Se alguém se acidenta, você está ali. Então, eu acho que ele foi a escolha que tinha na época. Mas você não pode negar que no momento em que você tem essa configuração, é uma configuração muito complicada de você furar, a menos que o Alonso tivesse de saco cheio e dissesse esse carro não anda, não quero mais, ou que o Lance dissesse não quero mais não quero mais fazer isso aqui, quero fazer outra coisa. Eram essas as oportunidades, matando ali, né? Então, eu acho que ele não fez uma escolha errada. E o Bortoleto, como você vê as chances dele aí para os próximos anos para chegar também? O Bortoleto, eu acho que ele tem, assim, de novo, eu acho que é um cara muito talentoso, muito focado, ele está dentro da McLaren, ele é observado o tempo inteiro, sabe? Ele tem, obviamente, tem o Alonso como agente, né? A empresa do Alonso como agente, quer dizer, ele está muito bem. Ele tem gente importante em lugares importantes, né? Isso pode ajudar ele muito. E é um guri extremamente concentrado e talentoso. Eu acho que promete, sabe? Eu ponho minhas fichinhas ali. Eu sempre ponho as minhas fichas em todos eles, porque assim, fora, se não são bons, eu não vou botar. Mas assim, se são pilotos brasileiros e são bons, sabe? O Pietro eu acho um baita de um piloto, o Felipe Nasser também, baita de um piloto, mas o Felipe estava numa situação horrível dentro de uma equipe que ele não conseguia se impor.
porque ele estava como companheiro de equipe um cara que era praticamente... Enfim, era uma confusão ali para ele. Então, eu acho que a gente pode esperar bastante do Bortoleto também. Pode ter esperança nele também. É que o Bortoleto, ele tá um pouquinho mais... Ele tem um caminho mais limpo, né? Pela frente. Ele tá chegando. Ele tá chegando. É diferente de um cara que já tá lá, que apesar dele estar lá, ele já está lá. É muito chato essa coisa da Fórmula 1. Até parece que, pô, porque você tá lá e você não foi pego de primeira, então se não é bom, fala, vem cá. E a história do Massa, que agora eu fiquei curioso. Ah, não, porque eu... É que assim, quando eu comecei a cobrir Fórmula 1, eu peguei ainda o Rubinho, um pouco, e o Felipe. E peguei o Felipe, assim, uma fase muito boa, né? Peguei o Felipe, peguei o Felipe sendo campeão mundial por meia volta, né, na Ferrari. E eu, como jornalista, assim, você, bem ou mal, Eric, quando você vai para a Fórmula 1, é um monte de gente de tudo quanto é país. Você acaba representando um pouco o seu, assim, né? Você fica de olho. Na sala de imprensa, a gente se refere, assim, um se refere ao outro, como, olha aí o seu piloto aí, ó. Olha o seu piloto aí, ó. Quando qualquer coisa acontece na Fórmula 2, né, com os guris, que era com, né, com o Drogovic, agora com o Bortoleto, é sempre, olha o seu piloto aí, ó. E eu faço mesmo com esse, com os ingleses, tá? Olha o seu piloto aí, ó. Tem isso. Então, eu tento da forma mais, de novo, objetiva possível, mas também ocupar meu espaço de jornalista brasileiro que está dando valor para o seu piloto, quem é esse cara, por que ele é importante, por que ele tem que ser respeitado, porque é um ambiente que rapidinho as pessoas ficam falando mal. A coisa mais fácil do mundo é a gente estar sentado aqui no computador dizendo que o cara errou, que o cara erra sempre, que não sei o quê. Eu falo, peraí, erra sempre não, olha aqui, ó, tal corrida tal, tarararará, essa ultrapassagem, ele que nananã. Eu sinto isso, assim, é uma coisa, talvez nem... É uma coisa pessoal minha, não tem nada a ver com a profissional. Sim. E aí, tá, daí o Felipe ia embora da Fórmula 1, a Williams fez um coquetel à noite, e aí, de despedida, vários jornalistas, várias pessoas, o Felipe, tarará, tarará. E aí, então, falou a Cléa, eu acho que foi a Cléa Williams que falou, não sei mais quem falou, e aí chamaram um amigo meu, inclusive, um repórter, um jornalista inglês, para falar, né, sobre o Felipe, não sei o quê. E aí ia terminar por aí. E aí eu estava com a equipe, eu falei, vem cá, que história é essa? Nós estamos aqui, Felipe Massa vai se despedir e nenhum brasileiro vai falar? Que história é essa que chamam o inglês para falar sobre o valor do Felipe Massa como piloto? Ninguém sabe melhor do valor do Felipe Massa como piloto, como pessoa, como todos nós estamos cobrindo aqui, os brasileiros. E isso eu não tô assim, dizendo que o cara é o máximo, que eu acho que é, mas assim, ele, com as falhas, com tudo, mas a gente está se despedindo de um piloto brasileiro depois de décadas de grandes conquistas, depois de décadas que a gente fez o mundo respeitar o Brasil como um fabricante de grandes pilotos e grandes talentos. É muito diferente se chega um cara lá de Cacimbinhas que nunca ninguém ouviu para dar entrevista, para conseguir chance. Fala, pô, esse cara de onde é que é? Que ele é? Agora, quando fala que é um brasileiro, peraí, vamos olhar. O olhar muda. Vamos olhar diferente. Deixa eu prestar atenção, sabe? Então, foram todos esses pilotos que construíram isso. Aí, pela primeira vez na vida, a gente vai ficar sem. Isso é uma coisa importante para ser dita. Aí o cara estava terminando de falar quando eu vi que iam falar, quando eu vi que iam parar, eu falei, quero falar. Peguei o microfone, falei em inglês, né? Eu falei, olha, o que está acontecendo aqui é um marco, não é só a despedida de mais um piloto que para de correr depois de grandes conquistas. É um piloto brasileiro, né? O Brasil fica órfão dentro de um ambiente que não só ocupou, mas conquistou com honra. Então, isso é uma coisa muito importante. Enfim, daí eu falei sobre isso, mas eu fiquei assim, falei, como é que uma equipe se despede de um cara, de um piloto, com tantos anos, de toda essa importância, e termina uma dinastia, porque terminou, quem começar agora vai recomeçar outra história. Vai até recuperar, mas nós estamos um tempão sem. Isso é uma coisa gravíssima. Então, eu peguei o microfone, falei, ela foi aplaudida, enfim, mas eu acho que eu estava tão fervorosa. Eu falei, Você não. fez jus. Não, você é mais do que correta, né? E é engraçado, nesse clima olímpico, né, que nós vivemos,
ou um post da Fórmula 1 nas redes sociais, colocando como se distribuíssem as vitórias como um quadro de medalha. Teve muita gente que se surpreendeu com o Brasil na terceira posição, né? Gente, nós somos muito grandes nesse negócio, né? Eu acho que com o tempo, infelizmente, os anos acabaram se passando, talvez até a geração mais jovem ela perdeu a noção de como nós somos importantes nessa brincadeira, né, Mari? Não, isso é outra coisa, eu vi isso. Eu falei, pô, mas esses caras são caras de pau, né? Começou em 1950, um monte de inglês. Óbvio que eles iam ter mais medalha. Tudo bem, tem mérito também, mas assim, é outra história, a gente não está com o mesmo número. Mas ainda assim, você vê, e nós estamos em terceiro, já um tempão sem piloto. Um tempão sem ter piloto numa equipe capaz, com um carro capaz, competitivo, capaz de dar vitórias. Então, eu acho que é importante que as pessoas se lembrem disso e nós, como jornalistas, nós temos que falar sobre isso, é importante. Que as pessoas se lembrem e saibam, sabe? E os jornalistas novos que estão chegando, e as pessoas de outros países e tal. Não é viver do passado, é saber que existe uma história, e essa história, sim, ajuda quem está hoje. 15 anos, 15 anos da última vitória, né? É impressionante, parece que foi ontem, Verdade, inclusive. coisa triste. Enfim. Olha só, tem mais alguns assuntos, a gente está já indo para essa reta final desse nosso papo, mas eu queria abordar dois outros assuntos, vamos voltar aos gringos, mas não tão gringo assim. Como explicar, Mariana Becker, a fase de Sérgio Pérez? É impressionante, assim, muita gente tentando explicar, mas não tem uma solução óbvia, né? E por que você acha que ele acabou não sendo trocado nesse meio de ano? Eu acho que nem ele sabe por quê. Por isso que a gente não pode explicar. Pois O que parece é uma questão, a meu ver, é uma questão de bloqueio mental, porque ele não desaprendeu a dirigir. Né? Ele tem um bloqueio, ele está de um jeito que ele não consegue. Ainda que esse carro seja um carro mais difícil para ele, né? De novo, eu não acho que o carro foi construído em volta do Max. O que eu acho que acontece nessas equipes, que quando você tem um cara extremamente talentoso, por exemplo, a equipe constrói um carro que pode ser muito rápido na mão desse cara, que sabe tirar tudo. É um carro difícil, mas ele pode ser muito mais rápido que os outros se tiver na mão certa. Eu acho que é isso. Não é assim, construímos o carro do jeitinho que o cara gosta. Não, acho que não. Acho que eles constroem o carro mais rápido possível, sabendo que o Max é capaz de pegar isso e fazer ele render ainda mais. Então, tem, sim, uma dificuldade com o carro, mas tem principalmente uma questão mental, Eric, porque o cara, assim, quando você está confuso, né, é muito difícil você acertar, porque toda a resolução sua, você se questiona 8.000 vezes. Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? Quantos grandes prêmios que a gente fez que ele voltava e dizia, a gente tentou coisa demais e acabou se perdendo nos treinos livres. Tentamos isso, tentamos aquilo outro. Era quando a gente viu, já não sabia mais onde é que estava. Isso é uma coisa típica que acontece com qualquer um em qualquer profissão. Você começa a ficar tão aflito que você vai tentar tudo e não sabe mais de nada. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com ele. Tem gente que se preocupa, que fala que talvez a equipe não esteja dando para ele todas as possibilidades que ele poderia ter. Eu não vejo isso, mas pode ser que haja por trás uma coisa de... A equipe quer que ele ganhe, né? Não tem interesse nenhum que ele chegue lá atrás. Nenhum, ao contrário. Mas talvez não tenham feito tudo, sabe? Tipo, faltou... Vamos trocar um engenheiro? Vamos... Olha o que aconteceu com o Leclerc. Anos e anos com o mesmo cara. Vamos trocar o engenheiro. Se o Leclerc teve que trocar, por que o Pérez não, né? Vamos ver o que né? A Red Bull diz que está fazendo tudo. Pelo jeito, achou que tem mais alguma coisa que eles podem fazer que não fizeram ainda. Não sei te dizer. Agora, assim. Há muitas questões aí que estão sendo levantadas. Eu não vou ser correta se eu começar a levantar e dizer, olha, é a grana, é isso, é aquilo. Eu preciso ter mais informação para poder te dizer, acho que é isso.
Agora, mudando mais uma vez de assunto e para finalizar nosso papo, eu observo muito quando, inclusive a gente conversou, vou falar em off, uma conversa em off aqui, que quando a gente viu que um determinado fim de semana era, acho que o Felipe Killing que estava no seu lugar, né, falei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa? E era a pergunta que muita gente fazia, especialmente nas redes sociais, já desesperado, já, meu Deus do céu, cadê a Mariana? Não sei o quê. Calendário com 24 corridas, Mariana Becker. É realmente impossível de se cobrir na sua totalidade. Como tem sido esse impacto aí para você, para sua equipe, né? Realmente fica complicado, né? A Liberty perdeu a mão, né? Talvez. Para eles não, né? Para eles está tudo ótimo. Opa, Mas tá entrando. os pilotos, de uma forma geral, não gostam, né? Já falaram abertamente disso, vários, né? Não todos, né? O Max é um deles, né? Tem corrida demais. Eu fiz o ano passado, que foram 22, né? Foram 22, com o Imola saindo, foram Isso, 22, não foi foram isso? 22. Eu acho muito difícil, sabe? Esse ano eu estou fazendo 16. Eu acho que dá para fazer mais. Eu faço mais tranquilamente. Mas 24, olha, a gente chegou em Las Vegas no ano passado, velho. Ninguém aguentava mais. Nada. Nada. Eles tiveram muita sorte daquela corrida ter sido um corridaço. Porque ninguém aguentava mais. Estava todo mundo cansadíssimo, cansado fisicamente e mentalmente. Agora eu estou tentando me lembrar se foi com o Gasly ou com o Alonso que a gente se encontrou e eu disse, eu não sei mais o que te perguntar. E ele disse, eu não sei mais o que responder. Eu falei, vamos combinar. Porque são quinta, sexta, sábado, domingo. 24. Eu falei, vamos fazer o seguinte, no próximo eu te entrego o microfone, tu fala o que tu tiver vontade de falar, tá bom, eu dou um jeito aqui com o que tu responder. Porque você está muito cansado. É um esporte que cansa fisicamente, que a gente pega 80 mil voos, nem todos os voos são legais, às vezes a gente perde o avião, passa muitas horas acordado, chega no hospital, quase, chega no hotel, aí chega muito tarde, não tem comida, aí você dorme, aí no outro dia de manhã tem que ir para a pista, e encontra de novo o cara também está cansado, e se alguma coisa já não está certo, não está dando certo na equipe, aí já não dá certo de verdade, porque já está todo mundo que não se aguenta mais, os mecânicos estão cansados, os pilotos estão cansados, tá todo mundo exausto e não aguenta mais. Então, isso, assim, é um troço que, se por um lado você tem mais divertimento para as pessoas que estão acompanhando durante o ano, né? Bastante corrida e tal, tem fim de semana com sprint, que tem duas e tal, no novo formato, que até ficou mais legal, a meu ver, mas é exaustivo. Eu ainda não fiz isso, mas acho que se você olhar assim, as entrevistas que você faz no fim do ano, fora Brasil, tá? Brasil os caras renovam tudo. Os caras podem estar cansados, o que forem, quando chega no Brasil, tudo muda. Mas depois do Brasil, você começa a ver as entrevistas, tá todo mundo já meio que qualquer coisa, sabe? Tá valendo qualquer coisa. Isso eu acho, assim, para nós é muito ruim, né? Porque não há quem consiga manter a qualidade o tempo inteiro. E eu acho, assim, cara, você vê o mecânico tendo que trocar parafuso, porca, um monte de mini detalhes. Os caras estão exaustos. Então, o que acontece? As equipes estão fazendo meio que um revezamento. Então, alguns mecânicos e engenheiros vão nessa, outros mecânicos e engenheiros vão nessa. Eles têm meio que um revezamento. Agora, quem tem equipe pequenininha tá ferrado. Na Ferrari, eles fazem isso. Na Mercedes, eles fazem isso. A Mercedes, eu peguei um voo. Uma vez estava do lado de um mecânico que eu conheço e não tinha ninguém entre nós dois na econômica. Eu falei, putz, que sorte! E ele falou, não, eles tentam fazer isso com a gente quando a gente tem um grande prêmio atrás do outro, tipo 3. Eles tentam botar a gente em situações que não tenha ninguém no meio. Quer dizer, a empresa começa a cuidar, porque se não cuidar, daqui a pouco o cara não aperta direito a roda. Ou abrir o bico, né? Ou, sei lá, o cara podia estar trabalhando 10, 15, 5, As 10 anos pessoas para a ficam equipe. doentes. Então, por mais que você goste, que você ame, então eu acho que tem que ter um... Não é todo mundo que aguenta todo tempo, sabe? Entendi. Só para destacar, para realmente finalizar, Mariana, qual o seu momento que você, talvez não mais tenso, mas o momento mais
dramático desse ano? Teve algum momento ali que você separaria, que vai estar guardado ali no seu futuro livro? Eu sei que, como você é uma grande escritora também, o 2024 tem algum momento que você já coloca ali que vai estar no seu livro, nessa cobertura da Fórmula 1 até agora? Preciso pensar. Agora, quando você falou momento mais dramático, eu já pensei num outro momento, mas lá atrás. Agora, desse ano, vamos andar junto comigo aqui, nas que eu cobri. Ih, agora eu não Não, vou lembrar também. não fiz a Austrália, não fiz. Por curioso, assim, você pode falar, depois eu vou te perguntar qual que foi o dramático lá atrás, que agora eu fiquei curioso também. O que foi dramático lá atrás? Foi quando eu recém tinha, não tinha muitos anos de Fórmula 1, tinha pouco, e o Felipe Massa se acidentou, eu achei que ele tinha morrido. Ah, sim. E aí eu Uns 15 anos olhei, eu me agora. lembro que a primeira vez quando eu vi a cabeça dele assim, porque né, eu lembro da cabeça do Ayrton assim, que a primeira coisa que eu quando tem acidente, eu fico parada e fico olhando para ver se o piloto faz assim com a cabeça, qualquer coisa. E eu falei, ele não tá mexendo, ele não tá. Aí eu falei para mim mesma, eu falei, não acredito que eu que vou ter que cobrir uma coisa dessa. E eles, assim, o Felipe, a Rafaela, acabaram ficando mais próximos. Assim, eu acabei tendo uma relação um pouquinho mais próxima deles do que normalmente a gente tem. Com pilotos que moravam em Mônaco, foram muito queridos comigo e tal, e a Rafaela estava grávida. E na hora eu mandei uma mensagem para ela, falou, eu tô aqui, vou te contar tudo o que está acontecendo, fica tranquila. Eu tô aqui. E eu me lembro que eu fiquei assim, foi um troço assim. Eu já tinha, quando eu cheguei na Fórmula 1, eu não cheguei uma repórter foca ainda. Foca, para quem não sabe, é assim, ainda inexperiente. Inexperiente ali, mas eu tinha outras experiências, né? E tinha feito coberturas muito complicadas e difíceis, com muito drama, né? Mas aquilo ali, na hora, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que cobrir isso. E aí, quando o Rubinho foi lá no centro médico e quando ele voltou, a primeira coisa que eu falei, ele tá vivo, senão ele tá vivo. Eu falei, mas ele tá se mexendo? Tá, mexendo, braço e perna. Tá mexendo. Eu falei, ok, primeiro passo. Okay. Daí vamos devagarinho, né? Mas eu falei, não acredito que fosse eu que vou ter que cobrir um troço desse. E Mas, desse ano enfim, que eu acabei te desse interrompendo, é desse ano, ano? cara, eu vou te dizer assim, a volta para mim, para a Fórmula 1 desse ano, foi muito difícil, né? Porque a minha mãe morreu esse ano. Então, agora já me emocionei. Mas, enfim, voltar a trabalhar depois da morte dela foi super complicado, porque eu estava acostumada a ligar, contar, mostrar. Olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali. E a minha mãe acabou sendo referência, porque ela não gostava muito de Fórmula 1. Mas, assim, explica para a mãe da Mari entender, né? Porque a gente fala, né? Quando você fala para uma televisão, você fala para gente que entende e para gente que não entende. Então, você tem que fazer um texto e mostrar as coisas de uma forma que possam ser interessantes para você, que conhece tudo, e para minha mãe, que achava legal ver só quando eu aparecia. Sabe? E aí ela começou a gostar de Fórmula 1. E virou meio que, em alguns momentos, personagem, porque a minha mãe sempre me ligava quando eu estava ao vivo. Eu não sei, acho que ela tinha um. Ela nem estava vendo, ela me ligava, eu sentia aqui. Uma vez começou a tocar, e eu estava ao vivo, falei, eu olhei, e o Serginho, e eu disse, pá, Serginho, é minha mãe. E ele brincava, falou, dona Roseli, pera, deixa ela acabar, que ela liga para o porque minha mãe nem estava vendo, não. Então, para mim, foi bem difícil quando eu voltei. E aí eu tive, assim, a surpresa da solidariedade de gente, assim, que eu não imaginava. A surpresa de não solidariedade de gente que eu pensava que ia ser, mas, assim, de gente, tipo, assim, de piloto, ou sabe, de gente que até nem tinha tanta ligação, mas acabou sabendo que eu não tinha ido por causa disso, e aí veio conversar comigo. Então, assim, para mim aquilo ali foi difícil. E esse ano todo, para te falar a verdade, tem sido um ano bem complicado para mim nesse aspecto, porque é o primeiro ano que eu faço sem me comunicar com ela, né? O meu pai morreu há 2 anos, minha mãe morreu 2 anos e um dia depois dele. Então, por exemplo, Áustria, a gente faz amigos nos lugares, né? Você acaba fazendo amigos. Eu fiquei muito amiga de uma família nessa cidadezinha que a gente fica perto do autódromo. E a família acabou falando com a minha mãe. Então, minha mãe sempre mandava lembranças, eles mandavam para minha mãe, né? Então, tem alguns lugares
né? Ah, Budapeste, olha, tem tal lugar X, porque um grande amigo do meu pai era húngaro e ele dizia que tal restaurante tinha aqui, então eu ia, tirava foto. Então eu estou vivendo todas essas coisas sozinha, né? Então eu estou aprendendo ainda. Esse ano não está um ano assim. Eu não estou navegando em águas calmas assim, mas tá, eu estou conseguindo fazer tudo bem. Poderia até fazer mais, mas estou indo, tá tudo certo assim. Eu acho que é mais uma questão pessoal do Sim, que do sim. esporte em si, eu acho. Senão daqui a pouco a gente vai desligar, vou dizer, puta, mas teve tal coisa, eu talvez alguma Não, batida que eu tenha ficado apavorada, mas depois eu vejo que tá tudo certo. e aqui, falando de coração, viu, Mari? A intenção da pergunta nem foi para você falar desse seu lado pessoal. Claro, eu sei, eu sei. Enfim, mas eu quero. Vamos levantar o astral, porque daqui a pouquinho a Fórmula 1 vai voltar e você vai Não, o mostrar astral tá muito ótimo, bem. faz Tá parte. ótimo. Olha o Lando Norris, a gente fala o que a gente sente e faz parte da vida. Eu acho que é pior você fingir que as coisas não acontecem dentro de você. Fica triste, fica alegre de novo e vamos nessa, é o que está É isso rolando. aí. Eu quero agradecer demais. O papo já passou da 1 hora e passou rápido, porque estava muito agradável, muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez você bater um papo aqui com a gente, falar com o público, né? E numa próxima, você sabe que a gente sempre enche a paciência aí para você, para seus colegas também, que são sempre muito gentis, para falar sobre Fórmula 1. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer falar com você. Pode ligar a hora que quiser, a gente só Opa, combina e vamos para conversa. cima. Tá legal. Gente, muito obrigado a você que acompanhou também aqui nosso papo. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e, inclusive, para você que está se inscrevendo, ative as notificações. Por quê? Porque sempre na hora que a gente subir uma entrevista tão legal como essa, você não perde tempo em assistir e já fica muito bem inteirado, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.